uma estratégia diferente da turma daqui, que a turma daqui eu pedi para ler o texto, elaborar as questões e depois ouvir o podcast e tirar as respostas do podcast, né? Então, eles criaram as perguntas, lendo o texto, aí selecionaram as perguntas, passaram para o colega e o colega buscou a resposta no podcast. E eu penso que, eu não sei, eu vou ver depois no resultado da avaliação, para ver qual foi o método melhor, o caminho melhor. E com vocês eu fiz diferente, eu mudei o texto e pedi para que vocês acessassem única e exclusivamente o conteúdo do áudio, né? Eu recebi aqui as perguntas, algumas perguntas, eu acho que teve gente que não fez, né? Eu peço encarecidamente para que faça, né? As instruções estão no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, tá? Quem pergunta para quem. E eu acho que é importante fazer... Ah lá. O que foi, Filipão? Acho que está com problema. Felipe, eu vou falar com ele ali. Escreve. Você deve ter tido algum problema, Felipe. Então, o que acontece? Eu fiz uma sequência diferente. Eu confesso para vocês que vou melhorar mais aquele áudio lá. Ficou truncado, eu estava com um texto meio truncado. Foi uma primeira experiência, né? Mas eu dou a cara a bater, não tem problema não. Eu vou ver se eu melhoro, deixo o trem mais dinâmico, estou aqui com o Sibeli, ver se ela me ajuda, boto um som e tal, umas vinhetas, brincar de rádio mesmo para tentar dinamizar essa comunicação e torná-la mais acessível. Então, mas de qualquer forma, o primeiro passo foi dado, tá? A gente vai usar desses métodos, tá? Esse método do podcast também, para acessar os conteúdos. Muitas vezes são conteúdos complexos, como é o texto da professora Darlene. Mas o que importa... O que importa é que vocês acendam o texto, né? Que vocês entrem naquele texto de alguma forma, né? Então, dada a carga de leituras que vocês têm aí, das próprias aulas pelo Meet, então, tentei buscar uma estratégia aí para que vocês pudessem entrar no texto, tá? Essa é a ideia. E hoje, então, eu vou dar uma explanada a respeito dele, algo mais didático, né? Vou cair aqui nos slides hoje, infelizmente, tá? Mas prometo que não vou ficar só neles. Então a gente vai tentar dar uma variada aí nessa comunicação, e o podcast acho que apareceu como uma boa alternativa, tá? Sugiram isso para os outros professores de vocês, viu? Tá? Porque às vezes quando a gente fala, dá a impressão de que tá se achando o rei da cocada preta, né? Mas aí, se vocês entenderem que funciona, sugiram para os outros professores e tal, e socializem essa ideia aí, porque o que importa é que vocês consigam, então, acender os conteúdos. Boa noite, Maurício, seja bem-vindo. Certo, gente, me dê um feedback. E aí, Átila, o que você achou, Átila, do podcast? Eu achei muito bom, porque é melhor do que um vídeo, né? Você só precisa escutar, você consegue prestar bem mais atenção. Caso precisa fazer outra coisa também, você consegue só ficar escutando. Interessante, porque você está falando, você consegue se concentrar mais, porque se você fecha os olhos, ou então, né, você consegue se concentrar mais mesmo, porque aqui, acho que metade da sua atenção no vídeo fica voltado para a imagem, né? E o som, às vezes, o conteúdo mais denso, talvez não entre no... É interessante isso, mas dá para se concentrar mais. Pode falar. Aproveitando o encaminhamento aí, professor, eu achei bacana o podcast porque, igual a gente concentra mais. Vou confessar que quando chega ali no vídeo que a gente está vendo, chega um determinado momento que a gente começa a sentir até sono, ou começa que a gente está vendo ali. Agora, escutando, acho que a gente tem o costume de escutar. Eu, por exemplo, tenho que escuto o tempo todo, né, porque eu trabalho na empresa de call center, então eu tenho mais facilidade em escutar. E sem falar também que não ficou uma linguagem tão teórica ali, formal, ficou bem informal, ficou bem dinâmico, que acaba quando fica formal demais, fica até chato, né? E aí acabou que você deixou uma linguagem bem informal, eu achei bem bacana, sério mesmo. Bom demais, cara, é isso.
Ah, cara, que bom, a gente vai, né, errando e acertando. O que é importante, né? Vitor, seja bem-vindo. Sandy, seja bem-vinda. O que é mais interessante é que vocês conseguiram pegar, porque é um texto relativamente complexo, eu vou passar para vocês depois, para estudar, né, para avaliação. É um texto relativamente complexo, porque ele faz um resgate histórico e tal, e traz diferentes abordagens da geografia agrária. Então, ele é denso, né? Tem uma quantidade de informações muito grande. E não segue uma mesma linha teórica, conceitual, metodológica. Então, ela descreve diferentes linhas. Então, para você acessar isso, para você, né, pensar isso num todo e ver, né, de que forma essa geografia agrária foi sendo trabalhada em diferentes contextos por diferentes sujeitos, não é fácil, não. Tá? Então, gostei do feedback. Felipe, continuamos com o podcast, vou melhorar, prometo que eu melhoro. Felipe, continuamos com essa estratégia também, pode ser? Sim, eu gostei, é muito interessante, gostei. Ficou É. muito bom. Gabriel, fechou? Certinho, Anderson. Muito bom mesmo. Bom demais. Paulo? Certinho. Sandy? Tranquilo. Beleza, bom demais. Não sei se eu perguntei Deise, acho que já falou, né? Deise falou, Deise? Não, falei E não. aí, Deise? Então fala agora. Professor, eu gostei bastante, inclusive você não usou muito tempo, tipo 1 hora para explicar, você usou 40 minutos assim para explicar tudo que você queria, só que eu só tive uma dificuldade com os nomes em inglês. Não sei se era inglês, era alemão, até que os portugueses eu entendi, mas os nomes, só isso. Como não estava escrito, é interessante. Mas eu vou passar o texto escrito para vocês, aí vocês vão ver. Até porque a minha pronúncia eu também não sei se é correta, né? Eu falei lá, às vezes não está tão correto. Mas o texto escrito vocês vão acessar o nome de maneira correta. E hoje o que eu vou fazer? Então, eu vou amarrar esse... Pode falar. Eu ia até usar o mesmo nome em inglês lá na minha pergunta, eu só não coloquei porque eu não sabia como é que pronunciava. É interessante, tá certo. Não sei se dá para... Não dá. Eu posso, às vezes, se tiver algum nome mais complicado, eu posso soletrar ele no áudio, né? Aí fica, né, a pessoa consegue acessar. Aí, o que eu vou fazer hoje? Então, eu vou... Quer dizer, de alguma forma, eu criei uma estratégia para não pesar muito no trabalho de vocês de leitura do texto, tal. Então, eu tentei, como é que eu posso dizer? Decodificar, né? Decodificar, acho que aí a expressão correta é essa. Decodificar a linguagem do texto escrito a partir do áudio, e agora, para que vocês acessassem, né, conseguissem acessar o conteúdo dele de maneira meio geral, e agora, então, vou fazer uma explicação também bem rápida aqui, né, e depois eu disponibilizo também os slides para vocês, tá bom? Para fazer o estudo da avaliação. Eu sugiro, inclusive, que a gente programe já uma avaliação para garantir essa nota, para que não fique acumulando muito conteúdo. O que vocês pensam? Pode ser? Tipo assim, professor, você pensa numa avaliação mesmo, você vai dar o tempinho de fazer e devolver, ou uma atividade? No e-mail, eu mando no e-mail, aí vocês têm o horário da aula que vem para poder fazer. Que nem a gente já fez, eu acho que uma vez, não era nem tempo de pandemia, eu mandei para vocês uma avaliação, e vocês tiveram um tempo acho que da aula mesmo para fazer, ou era um domingo, não sei, mas enfim, aí a gente acerta. O que vocês pensam? Pode ser? Porque senão vai acumular muito conteúdo. Pode ser, professor, pode dar melhor foco. A gente tem uma discussão teórica, uma conceitual lá atrás, né, do geral da disciplina, a gente veio com o filme depois, né, e mais esse texto a gente fez uma análise descritiva dos slides a respeito da situação da agricultura, do campo no mundo e no Brasil, né, a gente identificou dois sujeitos aí nesse processo, e agora, então, a gente entra especificamente na conceituação e periodização da geografia agrária no Brasil, a partir do texto da Darlene. E aí, acho que a gente pode fechar aqui, né? A gente já tem um conteúdo suficiente para essa primeira fase,
né? E aí a gente já fecha uma notinha para vocês aí e tal, e aí parte então para uma segunda etapa. Fechou? Beleza. Então eu vou pedir licença, eu vou ter que recorrer hoje ao slide, porque eu estou sem caneta no quadro ali, não deu tempo de eu comprar. Jogo rápido, tá? Jogo rápido. Vamos ver o que a gente consegue pegar dessa história da geografia agrária e como é que a gente chega hoje, que tipo de análise a gente vai fazer hoje. Eu já dei pistas acerca dessa análise, desses dois sujeitos que a gente consegue ver claramente, né, nesse embate do campo brasileiro, né? Mas como é que a gente chega até hoje, até essa análise de hoje, que considera não só a distribuição dos produtos, né, dos produtores, a paisagem do meio rural, a diferença dessa paisagem com o urbano, não faz só essa análise simplesmente descritiva, mas toca também as relações de produção, né, esses sujeitos, as características desses sujeitos, né. Outras possibilidades, por exemplo, a gente cita que não estão na paisagem rural, como, por exemplo, que a gente tem hoje já a agricultura urbana. Então, quer dizer, são elementos que complexificam essa relação atual, essa análise atual da geografia agrária brasileira, que ela é atípica, né, que ela é sui generis, né, original. Mas teve um processo histórico aí para que chegasse até ela, que não é diferente das ciências em geral e da geografia, né, em particular. Porque esse processo de catalogação, né, de acumulação de conhecimento, ele é típico de todas as áreas de conhecimento. Então, para que a gente pudesse, como eu posso dizer assim, para que a gente pudesse complexificar mesmo, né, aprofundar as análises, utilizando os recursos, né, da teoria da geografia, do método da geografia, né, dos conceitos da geografia, que são aquelas palavrinhas mágicas que ligam o real, né, o empírico ao teórico, então essas pontes que são os conceitos, para que a gente pudesse aprofundar essa análise do campo brasileiro, um processo histórico foi sendo construído, não é? Um processo de acumulação de conhecimento foi sendo construído. E esse processo tem tudo a ver com o contexto social e político pelo qual, ou pelos quais o país foi atravessando, né? Então, os atores, os sujeitos, aliás, desse processo, que construíram esse processo, construíram essa geografia agrária, eles estavam, sobretudo, respondendo a uma demanda de contexto histórico, tá? Então, em cada tempo, um contexto histórico que demandava respostas. Então, eles foram construindo essas respostas. É isso que a Dardenne vai colocar para a gente no texto. Tá? Certo? Combinado? Algumas vezes eu vou dar uma parada aqui para a gente fazer uma carimbada, dar uma carimbada a respeito do entendimento, tá? Mas, de maneira geral, bem rápido, a gente vai passar o texto da Dardenne. Esse é o nosso objetivo da aula de hoje, tá bom? Vou pedir licença aqui e vou apresentar para vocês. Estão vendo aí? Não. Ainda não. Não? Ah, tá. Tá aqui. Agora sim. E aí? Agora sim, está compartilhando. Apareceu o texto aí? Sim, apareceu. E agora? Abriu tudo? Sim, abriu tudo. Então, preparados? Bora dar uma passeada? Como diria o Paulo de Salles Oliveira, na esteira deixada pelos outros, né? Então, da professora... Estão vendo aí? Mudou?
Sim. Professor, tem como você enviar esse slide depois no grupo lá pra gente? Na hora, tá? Terminando aqui, eu já mando para lá, tá? Beleza. Combinadíssimo. Então, a professora Darlene, que ela é lá da Unesp de Araraquara, então ela faz essa contribuição, ela é do departamento de antropologia, trabalha com o pessoal da sociologia também, e dá também muitas críticas que essa geografia agrária recebeu, tal, de ser muito descritiva, né, da contribuição dela dentro dessa geografia agrária, que considera mais os processos, as relações sociais de produção, tal, esse viés que ela se enveredou dentro da Unesp. Então, ela trouxe essa resposta, né? Sistematizou para entender como é que essa geografia agrária se comporta hoje, como a gente falou. Então, dada também a prática dela, enquanto professora lá da Unesp, isso provocou ela a fazer esse texto, que é um texto bastante didático, embora denso, tá? Então, o que ela faz, então? Ela vai traçar o panorama da geografia agrária, agrícola, rural. Eu coloco essas 3 expressões aqui porque a gente, né, em diferentes momentos, essa geografia é conhecida como um tipo de geografia. Ora agrária, ora agrícola, ora rural, ora, enfim. O próprio texto dela vai trazer essas diferentes conceituações, tá? Então, ela vai trazer um panorama disso, como é que isso, sobretudo a partir dos anos 30, né, da Revolução de 30, que a geografia agrária, a própria geografia ganha um corpo teórico, metodológico, né, mais acadêmico, mais científico, mais sistematizado, como é que essa geografia vai se comportar. Mas também ela não deixa essa geografia antes da década de 30, não, ela faz uma análise também dessa geografia, né, de maneira simples, usando o material do professor Manuel Corrêa de Andrade. Tá? Mas vamos ver como é que ficou isso aqui, então. Então, ela fala o seguinte, que a geografia agrária, ela passou por um processo de especialização. Então, de uma geografia que era geral, generalista, fazer uma análise geral do espaço, sobretudo pela necessidade de contexto, porque não existia informação, porque a gente está falando de Brasil, não existia informação no campo brasileiro, não existia informação sobre a produção no campo brasileiro, quem eram os sujeitos que produziam no campo brasileiro. Então, para esse primeiro momento, uma análise generalista, descritiva, um monte de gente se colocou nessa função, né, de produzir informação, de buscar dados, de entender as diferentes paisagens pelas quais o território brasileiro estava sendo formado. Então, foi um processo inicial de catalogação e de juntar informação de um lugar que ninguém conhecia até então, né? Sistematizar esse espaço. Com o decorrer do tempo, dos contextos históricos, essa geografia foi, então, se especializando, tá? As ciências, em geral, se você parar para pensar, né, no processo de cosmologia, lá no início da era cristã, onde os caras tentavam entender a lógica do mundo, né, uma coisa muito geral mesmo, bem generalista, dessa ciência inicial, né, dessa gênese da ciência, a gente tem a especialização de diferentes áreas. Hoje a gente tem aí, centenas, milhares, que seja, de área de conhecimento específica. Então, a ciência, em geral, passou por um processo de especialização. A geografia não foi diferente, a geografia agrária também não foi diferente, né? Então, se antes os caras tentavam entender uma lógica do mundo, posta no mundo, né, a partir do movimento dos corpos celestes, né, bem geral, hoje a gente tem, então, o que tem aqui? Estudo do átomo do meteoro que caiu não sei aonde, aí no mar do Brasil, né? Olha que processo de especialização que a ciência passou. Então, isso é comum dentro da academia, dentro das análises sistematizadas da ciência, esse processo de especialização. E a geografia agrária também passou por isso. E aí, especificamente na questão da geografia agrária, ela faz uma citação interessante, ó. Considerando-se que a agricultura é a atividade mais antiga da sociedade, e aí a gente lembra o filme lá do Munhar e Diamond, né, que colocou
como origem das desigualdades na agricultura e os diferentes caminhos que ela percorreu, quando da sua sistematização, a geografia surge em meio a uma sociedade agrária, no caso do Brasil, né? No qual o econômico era o rural, e o tipo de organização espacial mais visível era o rural, ou seja, tudo era rural. Quando a geografia chega no Brasil, e a geografia, né, começa a futricar o território brasileiro para poder entender, para poder juntar informações, dados desse país, ela chega num país agrário, né? Agrário, tudo era rural, tudo era agrário. A vida social estava centralizada, olha, interessante, ou descentralizada no campo, né? Então, a ênfase nos estudos rurais foi, de certa forma, natural, obviamente. Então, se ela chega no mundo rural, o que era mais importante para estudar? As atividades agrícolas. As cidades tinham menos importância nesse tempo. Então, ela nasce no mundo agrícola, né? A ciência, em geral, se você parar para analisar, né, ela nasce dessas atividades que são mais rudimentares, mais, como eu posso dizer, tradicionais, né, do ser humano, né? Então, parte dessas atividades mais rudimentares mesmo, a análise da ciência em geral. E a geografia agrária não foi diferente, a geografia agrária brasileira também não foi diferente. É isso que ela quer dizer aqui, certo? Aí, antes dela sistematizar e utilizar a teoria propriamente dita, métodos próprios da geografia e desdobramentos desse método da geografia para a geografia agrária, a gente teve o que ela chama de... Ela chama no texto dela de literatura de interesse geográfico. Quer dizer, não era ciência, não era ciência, mas serviu muito para se fazer a ciência posteriormente. Porque como é que ia se pensar filosoficamente o espaço, né, utilizando métodos da geografia, se não tinha dados, elementos de uma paisagem, elementos de uma região, elementos de um espaço, né, para poder viajar naquela maionese ali, poder tentar entender e supor, sugerir uma teoria sobre aquele espaço. Era preciso ter informações. Então, essa fase que ela falou aqui, que ela cita aqui, que é uma proposição do professor Manuel Corrêa de Andrade, que é considerado o primeiro geógrafo agrário no Brasil, efetivamente brasileiro, porque ele vai fazer um estudo específico do Nordeste, né, dos movimentos sociais agrários no Nordeste. Então, ele que inaugura os estudos, um brasileiro inaugurando estudos sobre a geografia agrária do Brasil. Ele vai propor, antes desse processo de catalogação dessa geografia, né, ou da catalogação, do estudo científico dessa geografia, ele vai propor essa fase de literatura de interesse geográfico, né? Aí ele cita lá 4 fases, até o século XVIII, né? Que é a chegada desses aventureiros mesmos, que mesmo, né, desde o tempo da colonização, chegavam aqui e relatavam aquilo que eles viam, né? O próprio nome índio, acho que tem muito a ver com isso, né? Chega aqui e olha os índios, olha o cara lá, eles achavam que tinha chegado nas Índias, não é isso? O processo de circunnavegação, eles desviaram para cá, acharam que tinha chegado nas Índias. Quando olharam os caras pelados, falaram, ali estão os índios. Então, quer dizer, um conhecimento empírico, olhava lá e descrevia. Processo de catalogação. Depois, com o tempo, algumas coisas foram revistas, outras permaneceram com o próprio nome de índio, né? Até hoje chamam de índio os habitantes primitivos que aqui viviam e ainda vivem, ainda que não fossem as Índias, não é? Então, é a fase que é a primeira fase que o professor Manuel Corrêa de Andrade cita, que é essa fase dos aventureiros, essas crônicas, juntava o fato em si, né, a observação, com a mistificação daquele espaço, né? Então tinha muito da criatividade de quem estava descrevendo aquele espaço chamado Novo Mundo, Mundo Novo, sei lá. Aí uma segunda fase, então essa é a primeira fase. A segunda fase até 1850, quando viajantes estrangeiros vêm aqui para, né, catalogar informações do território brasileiro,
para ser explorado mesmo, né? Visando, sobretudo, uma expansão do modo de produção capitalista lá na Europa. Eles precisavam de matéria-prima e tal. Então, eles vinham para o território brasileiro para fazer algo mais sistematizado, mas ainda eram viajantes estrangeiros que catalogavam essas informações com menos esse viés de crônica, né, de misticismo da fase anterior, algo mais técnico do espaço, né, descrevendo o espaço, procurando, de repente, recursos minerais para aquela indústria que estava nascendo na Europa já na época, né? Então, primeira fase, aventureira, crônica, misticismo. Segunda fase, um tratamento mais técnico, mas ainda de catalogação de dados, né? Visando, sobretudo, o processo de neocolonização promovido pelos países europeus. Aí a gente entra aqui numa terceira fase, que ele cita os estrangeiros ainda no território brasileiro, mas aí já utilizando métodos científicos, tá? Para descrever as diferentes paisagens, né? Obviamente, aquele país que existia no século XVIII, 1700, né? 1600, 1700, período colonial, já não era o mesmo país dos anos do século XX, né? Então, aquele espaço já tinha sido transformado. As práticas da agricultura, da pecuária, o campo já era um outro campo. Obviamente que isso exigia um tratamento diferente, né? Não bastava mais ficar olhando, descrevendo e criando histórias a respeito daquela dinâmica. É preciso dar um tratamento mais científico. Foi isso que os estrangeiros fizeram, segundo o professor Manuel Corrêa de Andrade, por volta no início do século XX, tá? 1930 até. Ainda no final do século XIX, início do XX, tá? A gente teve uma fase de cunho literário, né? Também não é da ciência geográfica com métodos, né? Mas de cunho literário, sobretudo, romance, né? Que também junta um pouco de ficção com um pouco da realidade. Então, alguns autores que tentaram entender a realidade brasileira. Então, alguém me chamando aqui, deixa eu só ver aqui. É difícil aqui, eu não vou sair daqui, não. Vocês estão me vendo aí? Tá tudo bem? Sim. Sim. Tudo tranquilo. Tá. Então vamos lá, vou atender esse trem desse WhatsApp aqui, não. Tá. E após 1930, estudos sobre a realidade brasileira. Aliás, aqui é só um ajuste, tá? Primeira, segunda, terceira, né? Quarta fase, essa quarta fase, eu estou falando aqui, estudo de cunho literário, os caras tentavam, eu já falei, né? Tentavam juntar um pouco de romance com um pouco da realidade, tá? Mas também um método descritivo desse território também, sem muito comprometimento com a questão metodológica da geografia. Após 1930, ele chega aqui com mais essa fase, tem 1, 2, 3, 4, essa fase já não é mais a fase dessa literatura de interesse geográfico. Aí começa, então, a geografia de fato, a geografia agrária de fato, tá? Com métodos próprios da ciência geográfica para entender a dinâmica espacial que acontecia no Brasil, que era um país agrário, tá? Que era um país agrário. Aí a gente tem alguns destaques dessas obras, que, aliás, são clássicos, para entender um pouco, que também tem muito romance aqui, né? Mas aí são romances que traduzem muito bem a criação, a invenção dessa identidade brasileira, a partir do que estava posto nesse espaço, que já era um espaço mais dinamizado, né? Sobretudo a questão econômica. Tá? Existia um Brasil, o que eu poderia dizer aqui após o 1930? Existia um Brasil, para a gente chamado de nosso, né? E aí esses caras aqui, eu tirei 3, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, eles vão trazer, gente, uma contribuição fantástica para vocês. Quem tiver interesse, tem um site chamado Farofa Filosófica, que esse site tem todas essas obras lá para baixar. Eles são clássicos, eles vão assim, vão passar pela vida de vocês, né, a vida acadêmica de vocês, e por que não dizer da vida no cotidiano de vida de vocês, para a gente entender um pouco sobre essa formação dessa identidade brasileira.
Eu estava conversando com o Átila no início da aula, e a gente estava conversando sobre, o Átila fez uma crítica, falando, pô, não dá para entender esse país, né? Como é que é, Átila? Como é que você falou? No caso, a nossa produção nós vende mais para fora do que para dentro. Aí o nosso paga mais caro, sem sentido isso. Então, e aí ele estava explicando, não dá para entender esse Brasil, né? E aí esses caras tentaram, lá atrás já, depois de 30, tentaram entender essa formação dessa identidade brasileira. Uma das coisas que me chamaram a atenção desses 3 autores aqui é a proposição do Sérgio Buarque de Holanda, quando ele chama o brasileiro de homem cordial. E ele estava discutindo isso com o Átila. Quer dizer, os caras chegam aqui, fazem a festa e vão embora, beleza? E o brasileiro, ele age assim, né, essa identidade cordial, recebe bem, senta à mesa, oferece o melhor da comida, da bebida, papapá, e pronto, e satisfaz o interesse. Historicamente, isso não é uma coisa atual, não. Historicamente, a gente fez isso, né? Recebendo o estrangeiro sempre ditando o ritmo do nosso processo de desenvolvimento, ou o nosso processo civilizatório, posso dizer assim, uma análise mais ampla, né? Mas aí a questão do homem cordial, que eu estava falando para a Átila, não é isso, o fato de ser bonzinho só, não, e pronto, né? Não tem a ver com isso, não. Tem a ver muito com os privilégios que esse homem cordial tem e que adquiriu ao longo desse processo histórico, de que forma isso foi sendo conseguido, através das capitanias hereditárias, depois das sesmarias. Então, os privilégios, né, foi cercando, foi criando uma classe de favorecidos, de privilegiados. Por isso que eu estava brincando com vocês no início da aula, se vocês se consideram privilegiado ou não. O fato é que existe uma elite brasileira que ela foi construída historicamente a partir segundo a leitura do Sérgio Buarque de Holanda, a gente vai fazer uso dela agora, dessa cordialidade do brasileiro, que, para sustentar o seu privilégio, né, ele deixa com que os gringos tomem o rumo dos processos aqui, os processos internos, como, por exemplo, o atual modelo que a gente tem do agronegócio, né, que a gente volta a nossa produção toda para fora, né, enfim, os gringos ditam a regra da nossa dinâmica interna. E aí tem também o Caio Prado Júnior, que vai falar um pouco sobre esse Brasil, que quando ele nasce, né, quando ele é inventado pelos portugueses, ele já nasce capitalista, ou seja, ele já nasce atrelado a um interesse, a uma intencionalidade do exterior, né, do colonizador, do europeu. Então, segundo o Caio Prado Júnior, fica difícil de romper com essa característica brasileira, porque ela é da origem, né, da identidade nacional. A gente nasce, isso é a leitura do Caio Prado Júnior. Tem gente que vai falar, não, o Brasil teve outras formações aqui, mas o Caio Prado Júnior não nasceu. Então é difícil de romper esse modelo, porque a gente nasceu já atrelado como um braço, como um subproduto desse capitalismo mais dinâmico, né? A leitura do Caio Prado Júnior, ele vai discorrer sobre isso. E o Gilberto Freire vai fazer um pouco, vai discorrer mais sobre as questões relacionadas a essa relação, né, patrão-empregado dentro das fazendas, tal. Então, no primeiro momento, ele vai escrever a obra, como é que é? Senzalas, como é que é lá? Meu Deus, eu já esqueci. Como que é o nome do primeiro, do Gilberto Freire? Deixa eu lembrar aqui, gente. Vou lembrar. Não vou lembrar. No primeiro, ele vai falar da relação das senzalas, né, com os senhores de engenho, né, os escravos com os senhores de engenho, e no segundo momento, então, ele vai falar que no processo de modernização brasileira, o Brasil se modernizou, mas as relações continuaram as mesmas, porque enquanto os caras que viviam lá na Casa Grande, a Casa Grande Senzala, perfeito, Casa Grande Senzala, uma obra clássica, né? O cara, né, não modernizou nada, porque isso é uma modernização uma fake, né? Porque os caras que moravam na Casa Grande passaram para o sobrado
e os caras que moravam nas cesalas passaram para os mucambos, para as favelas, né? Como é o nome daqueles, aquelas moradias que viviam um povo em cima do outro, lá nas grandes cidades, como é que é o nome aqui? Como é que é o nome? Quem é que lembra? Aquelas casas que o pessoal ficava todo, vive, né? Todo aglomerado um em cima do outro. Como é que é, gente? Me ajuda? Colônia. Hã? Colônia. Como? Colônia. Como? Colônia. Não é colônia, não. Na cidade grande, aquelas casas tudo apertadinhas, um do lado da outra, o povo botava varal na frente, assim, cheio de varal. Era cortiço, não era não? Cortiço, perfeito. É isso, cortiço. Então é isso. Os caras vão discutir a formação dessa identidade brasileira. Quer dizer, as relações continuam as mesmas, cara. Né? Essa condição de exploração, de expropriação, continua a mesma. Por quê? Porque existe uma elite que foi construída, né, cresceu dentro da própria história brasileira e que não quer largar esses privilégios. Mas então, eu sugiro que vocês leiam uma dessas 3 obras, gente, sabe? Leiam, porque eu, nos meus trabalhos de pós-graduação, eu usei muito essa perspectiva do Sérgio Buarque de Holanda. Monções, né? Tem um texto dele falando desse povo que vai entrando pelo Brasil, tá? E vai chegando, vai se estabelecendo, e vai criando raízes com o lugar, e vai se tornando um homem cordial, né? Porque ele vai conquistando privilégios. É interessantíssimo. Mas, enfim, então essa é uma fase dessa a gente pode dizer que é geografia agrária ainda, né? Mas é um processo de catalogação, de juntamento de informação sobre esse campo brasileiro, ou seja, no caso aqui, do Brasil, né? Mas que era um Brasil essa brincadeira tá predominantemente agrário, né? Tá? Ora, então, era, de alguma forma, era uma fonte de dados para essa geografia agrária que estava se estabelecendo dentro da geografia brasileira. Tá? É isso que ela vai falar. Tá? Então, voltando aqui rapidinho, então, é o panorama que a geografia agrária que a professora Darlene faz, né? Ela usa, antes desse processo de sistematização da ciência da geografia agrária, uma fase de literatura de interesse geográfico, né? Que é o juntamento dessas informações. A gente tem aí, pós-30, a contribuição destaquei esses 3 autores aqui que falam um pouco sobre a formação dessa identidade brasileira, riquíssimo para entender esse Brasil, que era agrário, né? E a partir de 1950, então, a gente tem, de fato, a produção de geografia agrária no Brasil, mas feita pelos gringos, né? Pelos gringos, com destaque para o Weibel e para o Pierre Jorge, tá? O Weibel, que era um alemão, né, influenciou demais as análises da geografia agrária no Brasil, porque ele pensava a prática do campo como grandes sistemas, né? Grandes sistemas onde ele incluía elementos da natureza, a cultura, né, do colono, né? Na verdade, os caras que vinham de fora, eles traziam práticas lá da Europa para cá, então criavam grandes sistemas e dividia isso em diferentes tipos, tá? Usando tamanho de propriedade, tipo de uso de terra, tá? Que faz um estudo bem detalhado sobre o sul do Brasil, os colonos no sul do Brasil. Segundo o Weibel, essa geografia agrária, aí você percebe como ela começa a se especializar, né? Detalhar o seu método de análise, né? E aí sim a gente tem, de fato, a partir de 50, uma geografia agrária robusta, né? Aí o Weibel, a contribuição legal dele é a seguinte, que ele vai falar que existem 3 geografias agrárias, né? Aquela que cuida da fisionomia da paisagem, ou seja, diferentes usos de terra, né? Aí aqui planta feijão, ali planta arroz e tal, e aí a gente faz a divisão desse espaço, né? Fisionômico, né? Fisionomia dessa paisagem, descritivo, um método descritivo, uma geografia agrária estatística, que vai cuidar da quantidade da produção,
do volume de produtos, da comercialização, enfim, dos números dessa produção, e uma geografia agrária ecológica que vai tratar dessa relação entre o homem e a natureza. Olha, por que está plantando arroz aqui e não ali em cima? Aí vai atrelar as explicações à questão do meio físico. Tá? Então, essa é uma contribuição já aprimorando os estudos de geografia agrária no Brasil. O Léo Weibel, que era um gringo, não é? Que era um gringo. O Pierre Georges, que também era um gringo francês, ele vai usar pela primeira vez o termo geografia agrícola. Por que é legal? Porque ele vai aprimorar mesmo, ele vai especificar o que estava sendo estudado, né? Ora, o que estava sendo, até então, o que estava sendo feito é considerar só a agricultura mesmo. Até então, o que tinha de informações sobre o Brasil era só a agricultura. Vocês não percebem em nenhum momento aí a questão da pecuária, não é? Das relações sociais de trabalho no campo, nada disso. Basicamente, todo o arsenal de informação, de conhecimento que foi construído, desde lá dos estudos de interesse literário até a década de 30, foram pensando basicamente nessa catalogação da produção agrícola. Ora, o que o Pierre Georges vai falar? Se eu tenho informações, dados sobre geografia agrícola, sobre a agricultura no espaço, então a gente está falando de uma geografia agrícola. Tá? Ele propõe que essa geografia ela cuide da descrição e distribuição dos fatos agrícolas. Ele chama de fatos agrícolas, para classificar produtores e consumidores, pensando num grande sistema também, assim como o Weibel, né? E definir também as correntes de transporte como parte de uma geografia econômica. Então, a gente já começa a distinguir, né? De que cuida a geografia agrária. Ela cuida de uma parte social, uma parte humana, né, que vai falar quem são os produtores, quais são os produtores, produzem o quê, eles consomem o quê, né, nesse campo, e uma parte mais relacionada à geografia econômica, que vai falar como é que esses produtos saem dessas propriedades e vão atender outros consumidores, a partir de uma corrente de transporte e comercialização. Tá? Então, ele começa a discutir, né, o lugar dessa geografia agrária dentro da geografia brasileira. Tá? Tá enchendo o saco esse trem aqui. Fico até preocupado. Certo? Ele vai falar, o Pierre Georges vai falar da agricultura, né, como uma fonte de dados, é isso que eu estou falando para vocês, como uma grande fonte de dados para os estudos da geografia. Portanto, uma área específica da geografia poderia tratar dessas informações que tinham sido juntadas até então, que eram basicamente de uma agricultura, um processo de desenvolvimento de uma prática agrícola no território brasileiro, por isso ele chamou de geografia agrícola, tá bom? E já começa a pensar, né, o papel do homem e da natureza, homem e natureza. Então, esse processo de especialização que a gente citou lá atrás, ele continua aqui de uma maneira mais intensa, né, e mais sistematizada dentro da academia. Aí a gente tem uma contribuição da geografia brasileira, do professor Orlando Valverde. Esse cara aqui, ele de fato vai contribuir muito, porque ele vai fazer assim, análises muito detalhadas dessa relação do homem com a natureza, pensando no campo como um ramo da geografia econômica, ou seja, tudo que se produz no campo tem um viés, tem um viés econômico, para atender uma determinada demanda de comércio, né, de comercialização. Tá? Ele vai ser influenciado tanto pelo Weibel quanto pelo Pierre Georges, a partir da análise dos grandes sistemas agrícolas. Então, ele vai pensar a agricultura também como grandes sistemas, ou seja, a combinação, né, de elementos físicos, humanos, econômicos, como formação desses grandes sistemas. Né? Mas só que diferente do Weibel e do Pierre Georges, que por conta da fase que eles estiveram aqui, eles contribuíram mais, de uma forma mais descritiva desses grandes sistemas, mas prepararam um terreno, né, para uma geografia agrária mais intensa, que o Orlando Valverde vai dar encaminhamento. Ele vai sugerir que esses sistemas agrícolas não sejam pensados simplesmente como uma forma, né, ou seja, diferentes paisagens, tal, de maneira superficial, mas também como
uma formação, né? Ou seja, uma forma em ação. Então, considerando o processo histórico que levou à criação, né, de diferentes tipos de comércio, surgimento de diferentes tipos de cultura, o fim, né, de diferentes práticas de cultura. Então, para entender não apenas o campo como um palco, né, algo estável, algo sem vida, mas algo que tem uma história por trás. O Orlando Valverde vai sugerir exatamente a inclusão dessa história. E aí ele sugere, então, o conceito de agrogeógrafo, tá? Então, diferente de um economista que vai fazer uma análise da formação de renda, de lucro, diferentemente de um outro profissional, o agrogeógrafo ele deveria considerar essas formas da paisagem, mas também os processos que levaram essas formas a aparecerem ou se transformarem. Tá? Então, ele inicia essa análise, sugere essa análise, contribui com essa análise de um processo de formação, e não mais de forma, mas de formação. Usa o conhecimento que ele adquiriu, né, dos seus antecessores, o Weigel e o Pierre Jorge, enquanto grandes sistemas, mas vai incluir aí também a história, tá, das relações econômicas da sociedade com a natureza. Aí ele fala lá, Orlando Valverde inaugura uma geografia agrária brasileira mais complexa, cujo método crítico é exaltado na dupla tipologia da agricultura. Então ele vai entender a geografia como algo para satisfazer uma superestrutura, que é o modo de produção capitalista, tá? Que visa o comércio, tá? Mas ele também não nega a existência de práticas pré-capitalistas, ou seja, aquelas atividades no campo que visam a produção de alimentos também. Então ele inclui todas essas categorias dele aí nas análises dele, mas sobretudo forma e formação, tá? Ainda sobre o Valverde, eu já falei isso aqui tudo, né? Tá? As formações contribui significativamente para aprimorar. Então, essa contribuição do Valverde é, sem dúvida nenhuma, a grande contribuição que a geografia agrária brasileira tem. Tá? Um aprimoramento metodológico dos estudos de geografia agrária. Tá? Ou seja, ele propõe um estudo de uma agricultura pré-capitalista e uma agricultura capitalista, como partes de uma geografia econômica também, ou seja, todas elas dentro dessa superestrutura, para atender ou para ficar à margem dessa superestrutura comandada, capitaneada pelo modo de produção capitalista, tá? Ainda na década de 70, esse capitalismo, então, assume a hegemonia, tá? Então, aquele país que era eminentemente agrário, deixa de ser agrário e passa a ser urbano, né? Então, gradativamente, esse campo vai perdendo força, né, nas análises da ciência. Vai perdendo interesse, né, dentro do estudo da ciência em geral, da geografia em específico, da geografia agrária, mais ainda especificamente. Por quê? Porque a cidade passa a ser aquele lugar, né, do moderno, do progresso, do desenvolvimento, pá. E aí o que acontece? Inicia-se então uma onda modernizante também do campo, né? Então aquele processo que se inicia na década de 50, que a cidade começa a assumir o papel de protagonista no espaço geográfico, né? Ele agora toma um outro rumo na década de 70, graças à chamada Revolução Verde, que de verde não tem nada, que é quando se cria aí, né, esses insumos agrícolas, processo de mecanização do campo, né? Então, esse processo modernizante volta no caso do Brasil, volta para o espaço rural. Ou seja, o mundo rural brasileiro precisava ser modernizado, tá? Modernizado. Aí existe um outro tratamento para a geografia agrária nesse contexto. Essa geografia começa a se dedicar a soluções técnicas, né, para transformar esse mundo agrário que passou a ser subalterno à cidade, né, um subproduto da cidade,
precisava transformar esse campo em algo que fosse modernizado, ou moderno, né, no caso, a partir desses elementos de técnica. Então, o que combina, o que se combina aí? Os dados do sistema de informações geográficas, né? Então, fotografias aéreas, essa tecnologia toda para catalogação de dados, ele passa a ser muito mais aprimorado, né? Com informações cada vez mais detalhadas desse espaço, tá? Visando modernizar esse campo, tá? Então, a gente tem essa fase da década de 70, né, uma primeira fase, com essa necessidade de modernizar o campo, que era até então visto, já passara a ser visto como um subespaço, né, um espaço subproduto da cidade. Então, concomitante a isso, as tecnologias da informação se juntam a esse processo e a gente tem uma geografia agrária bem positivista, assim, no sentido de racionalizar a análise do espaço, né, criar modelos, criar leis, né, que servisse para todo o território brasileiro, para modelizar todo o território brasileiro a partir de uma expansão da fronteira agrícola com as culturas de escala, que a gente já falou um pouco sobre isso. Aí, o que a gente tem, então, nessa década de 70? Os métodos mais apurados, usando uma gama de dados cada vez mais precisos dessas geotecnologias, né? Nada se comparado a hoje, mas foi o início desse boom, né? Dessas informações geográficas, a partir, sobretudo, da aerofotogrametria, né? As fotografias aéreas, tá? Então, a gente começa a ver o espaço de uma maneira diferente, com detalhes, né? E juntando a isso as novas técnicas, novas tecnologias que eu falei para vocês, né? A mecanização do campo, o uso de insumos, química, agrotóxico, toda a chamada Revolução Verde, que de verde não tem nada. E essa fase da geografia agrária, que é um desdobramento daquela geografia do professor Jordano Valverde, ela busca, então, padrões espaciais, um modelo bem positivista, para tentar pensar, né, como eu poderia dizer assim, uma lógica, mas eu vou ser mais romântico, pensar numa uma receita, né? Uma receita que servisse para o Brasil inteiro, para o campo brasileiro inteiro. E olha que deu certo, né? Porque se a gente vê o agronegócio no Brasil hoje, né, predominando, é uma lógica que se iniciou lá na década de 70, com a combinação desses elementos, e que de alguma forma deu certo, né? Um padrão do agronegócio, produção em escala, utilização de insumos, agrotóxicos, mecanização do campo, visando o mercado externo. Então, essa lógica que a gente tem hoje do agronegócio brasileiro se iniciou com esse movimento de modernização do campo brasileiro, que a geografia agrária contribuiu, sobretudo, na busca desses padrões, né, esses modelos, dessas leis, a partir dessa gama de informações de dados que estavam sendo postos ali com o desenvolvimento dessas tecnologias de informação. Com os anos 80, Serón e Gherardi vou propor 3 momentos para a trajetória da geografia agrária no Brasil. Tá? Aí ele vai fazer a mesma análise que tem feito a professora Darlene, né? Mas ele vai simplificar. Ele vai falar que o primeiro momento é o homem mais próximo do meio natural, né? Sendo ditado pelo ritmo da natureza, tá? Onde o raciocínio indutivo, os trabalhos de campo e a catalogação desses dados foi predominante, né? E a junção dessas informações que a gente já citou na outra classificação da Darlene. Um segundo momento, a quantificação e tipologias agrícolas com um grande número de variáveis, é isso que a gente acabou de falar dos anos 70 ali, né? Com o processo de modelização do campo brasileiro, utilização do sistema de informações. E um último momento, mais atual, a preocupação com outros elementos que não só o processo de desenvolvimento, mas com a condição de vida desse cara que está no campo, né? Não só o produtor, como é que eu posso dizer, o empresário rural, mas também o trabalhador rural, né? Então a gente vê aí a própria inclusão das análises sociológicas, antropológicas nesse campo, revitalizando as análises dessas comunidades tradicionais. Ou seja,
servindo quase como um grito, né? Falar, porra, esse processo de modernização da agricultura, do agronegócio, ele não é homogêneo, não. Tem outros sujeitos nesse espaço, que a gente já citou anteriormente, né? Essa dicotomia, né, desses sujeitos que tem no campo. Então, onde é que isso vai começar a ser trabalhado dentro da geografia agrária? A partir dos anos 80. Ainda nos anos 80, aí, como eu já falei, né, a cidade já era a protagonista desse espaço social. O modo de produção visava esse processo de desenvolvimento, como eu falei para vocês, né, tanto no campo quanto na cidade, tá? Mas aí o que acontece? Essa leitura mais das relações sociais do mundo agrário, não só mais do mundo rural, né? Aquele mundo das paisagens, mas o mundo que é mais complexo, que se tornou mais complexo e demandou análises mais complexas. Então ele deixou de simplesmente fazer análises, por exemplo, do desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias e propor leis, e passou a pensar também na expropriação daquilo que era atrasado. Então, ou seja, se na década de 70 os caras tentavam criar leis dentro da geografia agrária, leis, modelos, pensando no desenvolvimento no campo, nos anos 80 e 90, também começou a se pensar em quem não conseguiu comprar trator, quem não conseguiu, como eu posso dizer, comprar agrotóxico, não, ele não conseguiu comprar insumo para melhorar a produtividade da terra. O que foi feito desse cara? Foi expropriado. Então, essa geografia começa a incluir esses caras também, esses sujeitos também. Quem, né, não fez parte desse movimento de expansão das culturas de escala para venda, comércio externo, Tayatila, não me deixa mentir, né? Essas culturas de escala, quem não entrou nesse circuito, o que foi feito? Né? Foi sendo expropriado, essas atividades tradicionais e de subsistência foram cada vez mais sendo sufocadas, né, nas grotas, nos grotões, né, desse país. Quem não entrou no circuito dos grandes latifúndios, teve o quê? Sua pequena propriedade expropriada, né? Então, você começa a ver uma análise mais dialética, né? Então, não existe só um movimento, existe um contra-movimento, né? Quem não foi assalariado por essa expansão do agronegócio, quem não conseguiu pagar salário para o trabalhador trabalhar na sua terra, o que fez? Teve que vender o seu trabalho, né, para o dono do meio de produção, do agronegócio. O que ele teve, então? Ele teve expropriado o seu trabalho dele. Então, essa análise mais dialética surge a partir dos anos 80, graças à influência, inclusive, da produção acadêmica brasileira, que tinha aí, né, a geografia crítica como uma das suas vedetes. Tá? E isso, claro, respingou na produção da geografia agrária, não podia ser diferente. Tá? E aí, como para encerrar, eu vou citar aqui um pouco sobre essa geografia agrária mais atual, tá? A professora Maria do Carmo Galvão, no ENG, no Encontro Nacional de Geografia Agrária, ela vai sugerir, né, que essa geografia se renove. Quem está aí? Ela vai sugerir que essa geografia agrária se renove. E onde é que está a renovação dela? Ela vai sugerir o seguinte, ó. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, professor. Então, para encerrar, o que ela vai sugerir para que essa geografia que está posta aí, né, nesse jogo entre modelos, leis, processos modernizantes e um outro sujeito que está sendo expropriado, o que ela vai sugerir, então? A geografia agrária precisa responder, precisa responder e compreender o processo de transformação por que passa o meio rural. Articulação e interação entre rural e urbano, resultado de uma nova concepção de espaço agrário,
coloca-se, segundo a autora, como um grande elemento de revitalização da geografia agrária no Brasil. Então, o que a gente tem? É exatamente isso que a gente falou, né? Não pensar mais o campo como o contraponto da cidade. As coisas agora estão misturadas, urbano e rural estão misturados. Então, faz mais que necessário a gente fazer essa análise do nosso campo, quando a gente for fazer o nosso texto final da disciplina, ou para quem pretender fazer pesquisa, né, de TCC na área do campo, do meio rural, que pense esse espaço como um espaço de circuitos, né, onde o urbano e o rural se combinam, né, às vezes se contrapõem, mas metodologicamente, para análise da geografia, esse contraponto ele não é importante, né? É importante se a gente pensar o meio rural como algo que se combina com o meio urbano, né? Ou seja, que existe um espaço geográfico que tem o seu conteúdo no campo e na cidade, né? Na cidade e no campo, tá? Então é essa geografia agrária que a gente tem hoje, essa análise que a gente vai ter hoje, uma geografia agrária revitalizada, mas que contou com esse processo de juntamento, eu estou usando essa expressão aqui, de juntamento de informações de um país que não era conhecido, né, mas era agrário, e os caras foram juntando informações, cada um, obviamente, com a sua intencionalidade, mas todos esses dados, então, contribuíram para sistematizar aquilo que a gente tem de geografia agrária hoje, tá? Essa é a grande contribuição da professora Darlene Aparecida de Oliveira Ferreira, da Unesp de Araraquara. Certo? Combinado? Gente, eu nem parei, né, cara? Eu nem parei porque eu estou incomodado com esse barulho dessa cadeira aqui e aí eu saio da minha concentração aqui. Então, vocês vocês vão ter aqui agora, tá? Para estudar para avaliação. O podcast. Vocês vão ter o vídeo que eu vou subir lá para o YouTube também, esse vídeo de hoje, tá? E vocês vão ter os slides, que eu vou passar também ali no grupo de WhatsApp. Eu sugiro até, estou pensando aqui, que a gente faça uma avaliação só sobre esse texto. O que vocês acham? Esse que você estava falando agora, professor? Só esse. Tranquilo. Né? Massa. Eu acho bom. E podia também ser um pouquinho, não sei se todo mundo vai concordar, do podcast também, porque eu achei o assunto interessante sobre ele, não foi um assunto muito grande e uma coisa está ligada à outra. Pode ser. Não, ele está lá disponível, mas você está sugerindo, é a Jéssica que está falando? Stephanie. Eu tô aparecendo aqui, peraí. Parar a apresentação. Steph, você está sugerindo, então, que a gente faça eu vou parar a gravação